Olá Brasil, olá você aí de casa! Eu sou a Carol Moreira e hoje eu vou falar de uma das séries mais queridas da atualidade, que é The Bear. A série acompanha as desventuras do Carmy e da galera que trabalha com ele num restaurante em Chicago, e é um caos. Já ganhou 21 Emmys de comédia, assunto que a gente já debateu muito aqui nesse canal se é comédia ou não. A quarta temporada lança no dia 25 de junho no Disney Plus, então resolvi relembrar tudo aqui com vocês desde a primeira temporada, então nós vamos relembrar as 3 temporadas para poder assistir a quarta. Se inscreve aqui no canal, estamos rumo a 1 milhão de inscritos, sei lá faz quanto tempo, então se você não é inscrito me ajuda muito. E bora! Bom, o nosso protagonista é o Carmy Berzato. Ele é um chefe de cozinha super renomado, que já ganhou prêmios e que trabalhava em um restaurante chique de Nova York. Só que ele carrega muitas marcas de abuso do seu chefe, que gritava, brigava, realmente era horrível assim, e ele carrega isso com ele. A família do Carmy é de Chicago. Ele tinha um irmão mais velho, o Mike, que tinha um restaurante chamado The Original Beef, com uma vibe bem rústica de sanduíche, e no ponto em que a série começa, o Mike tirou a própria vida já faz 4 meses, e o Carmy largou tudo em Nova York e voltou para Chicago para assumir o restaurante. É muito difícil para ele em todos os sentidos, porque, né, tem essa dor do irmão, eles não têm muita grana, a cozinha é menor, é menos equipada, e principalmente porque a galera que trabalha lá para ele parece que não gosta muito dele, o pessoal é revoltado, não obedece, não existe ordem naquele lugar, fora que as contas estão um caos. E aí, principalmente o Rich, que era melhor amigo do Mike e já trabalhava com ele há anos, acha que o restaurante deveria ter ficado pra ele. E detalhe, o Rich não é primo de verdade, eles se chamam de primos porque eles são amigos há muitos anos, mas eles não são primos parentes. E aí também tem o Marcus, que é o padeiro do restaurante, e ao longo da temporada ele é o que mais se encanta com as mudanças que o Carmy traz. Ele se torna confeiteiro e começa a estudar muito para aperfeiçoar os seus doces. A Tina é mais teimosa, às vezes até usa do idioma dela, que ela é latina, né, para criar situações, implicar com o Carmy. E o Abraham, que é refugiado somali e trabalha lá faz um tempão. Eu tive o prazer de entrevistar a Liza Colón-Zayas e o Lionel Boss na D23, junto com a Mari Palma. A gente fez um palco incrível, foi muito legal, uma série que eu amo, então eu fiquei muito feliz. Enfim, para tentar colocar ordem no lugar, o Carmy contrata a Sydney, uma chefe formada pelo Instituto Culinário da América. Ela sempre ia lá no Original Beef com o pai quando era mais nova, então também tem uma ligação emocional com o lugar. E ela se torna sous-chefe do Carmy, basicamente a segunda no comando. Ela é ambiciosa, criativa, cheia de ideias, mas ela, o Rich e o Carmy têm personalidades muito fortes, então eles ficam batendo cabeça ali bastante. E tem também a Natalie, a irmã caçula do Carmy, o apelido dela é Sugar, e ela ajuda a gerenciar o lugar, cuida das finanças. E a missão do Carmy na primeira temporada é conseguir pagar uma dívida de $300 mil que o Mike deixou com o tio Jimmy, que é um cara próximo da família que investiu no negócio, que também não é tio de verdade, só chamam ele assim. E a grana dele é meio estranha, não tem um contrato formal, a gente não sabe de onde vem esse dinheiro, é um negócio meio esquisito. No fim da temporada, o Rich entrega pro Carmy uma carta que o Mike tinha deixado pra ele, e lá tem a receita de espaguete da família. E aí quando o Carmy vai cozinhar, ele abre as latas de tomate e está cheio de dinheiro dentro. Os 300 mil que ele precisava para pagar o cara. Daí o Carmy decide fechar o Original Beef e criar um novo restaurante, o The Bear, que também é um apelido dele mesmo. E aí na segunda temporada, o foco principal é essa abertura desse restaurante. A Sydney se torna sócia do Carmy, enquanto a Natalie entra como gerente de projeto, e eles conseguem outro empréstimo maior ainda com o tio Jimmy. O Carmy promete que se eles não conseguirem pagar ele de volta, ele pode ficar com a propriedade. E rolam várias reformas no lugar, e em teoria eles precisam de 6 meses, mas decidem que vão abrir o restaurante em 3, exatamente porque precisam fazer dinheiro logo. O Carmy manda o Marcus para passar uns dias em Copenhagen para ele se capacitar com um confeiteiro fodão, o chefe Luca, interpretado pelo Will Poulter. Tem um episódio dele em Copenhagen sozinho, que é maravilhoso. E o Marcus também fica com um crush na Sydney, mas ele não é correspondido. Já a Tina e o Abraham vão para a escola de culinária. Eles não tinham tido orientação, assim, na área, né? Então eles aprenderam muito na prática, então eles vão aprender técnicas novas. A Tina se dá super bem, ela ama aprender isso, e ela floresce ali no restaurante, mas o Abraham não gosta muito, ele não se dá bem, e ele decide ficar na área de sanduíches, que fica ali na janela. O Rich passa um tempo num outro restaurante de Chicago, o Ever, que pertence à Chef Terry, a Olivia Colman, e ele aprende sobre disciplina, trabalho em equipe, e ele volta renovado, e esse também é um dos melhores episódios dessa temporada, assim, amo demais, dá até vontade de rever de novo.
15 vezes. A Natalie descobre que tá grávida e o Carmy reencontra uma paixão da adolescência, a Claire, que é médica, e eu não sei como que a Claire tem tempo pra ver ele e ele não arruma um tempo pra ver ela, porque a mulher é médica. Os dois desenvolvem um romance e isso deixa o Carmy distraído no começo e estremece a relação dele com a Sydney. Ela se sente totalmente esquecida no churrasco, no restaurante, no caso, porque eles são sócios e meio que ela tá segurando a bucha sozinha, trabalhando, desenvolvendo as coisas. E enquanto isso ele começa a ter ataques de pânico, ele tem medo de ferrar com tudo, de não conseguir lidar. Aí a gente tem o episódio de Natal perfeito, essa temporada é muito boa, né? Que a gente vê o Mike vivo, a gente vê a mãe deles, que é uma pessoa difícil, que é a dona, interpretada pela Jamie Lee Curtis, perfeita. Ela é muito temperamental, ela tem problemas com álcool. Aquele episódio é um caos, todo mundo briga e no final a dona entra com o carro na sala da casa. De volta ao presente, finalmente rola a abertura do The Bear. E a dona vai até lá, mas decide não entrar, porque ela acha que não merece ver o sucesso dos filhos e tal. A mãe do Marcus também estava doente e depois do caos da noite de abertura, ele vê as ligações perdidas e descobre que ela faleceu. E o Carmy fica preso no refrigerador a noite toda, a porta tá quebrada, ele não mandou consertar, e aí ele dá um discurso pé da vida sobre como ele falhou no restaurante, porque ele se distraiu com seu relacionamento, e a Claire tava lá na porta e escuta tudo, né, coisas que você não quer escutar do seu namorado. O Rich fica puto com o Carmy, briga com ele, aí vira uma confusão, e pra piorar, depois o Carmy ouve uma mensagem que a Claire tinha mandado mais cedo, dizendo que amava ele, e aí a temporada termina nesse clima aí. E aí vamos pra terceira temporada, o primeiro episódio é bem vibes, o Carmy relembrando os traumas do passado, tudo em ordem não linear, meio que um fluxo de consciência, e a gente descobre que ele não foi no enterro do irmão, ele ficou de longe no carro, assim, assistindo. E aí ele consegue sair do refrigerador aqui no tempo presente, pede desculpa pra Sydney pelo caos e também decide parar de fumar. No dia seguinte, ele faz uma lista de tópicos inegociáveis, coisas que precisam ser de tal jeito pro restaurante ir bem. E o mais polêmico, gente, ele quer que o menu seja diferente toda noite. Amado. Ele faz isso porque ele quer uma estrela Michelin a todo custo. E a relação do Carmy com o Rich fica muito estremecida, eles passam a manhã toda brigando, e só acaba quando o Marcus aparece de surpresa pra trabalhar mesmo de luto, e ele pede ao Carmy pra fazer o restaurante dar certo, e o Carmy promete que vai. Acontece o funeral da mãe do Marcus, a equipe toda vai lá pra apoiá-lo, e o Carmy começa a implementar o cardápio rotativo dele, e de início dá tudo certo. Mas à medida que as semanas passam, a equipe fica muito sobrecarregada, e aí todo mundo tá muito estressado, e a Natalie se preocupa porque as mudanças de cardápio fazem o restaurante desperdiçar muita comida, porque eles têm que comprar coisas diferentes todos os dias, e aí eles não estão lucrando também. Eles precisam abrir mais um giro de mesas para ter mais clientes por noite. A Sydney tá enrolando para assinar os papéis de sociedade ali do The Bear, ela tá meio em dúvida se é isso que ela quer fazer ou não, e a impressão que passa é que ela tá com medo de se comprometer e dar tudo errado, porque, né, temporada passada foi meio isso. Ela diz pro Carmy que a rixa dele com o Rich tá atrapalhando a comunicação ali do salão, que eles precisam se resolver, e aí a Natalie recebe uma ligação do jornal Chicago Tribune, e eles vão mandar um fotógrafo pra tirar fotos, porque vai sair uma crítica do restaurante. Aí o Carmy e a Sid percebem que o crítico culinário já esteve lá algum dia, sem eles saberem, e eles ficam com medo. O Rich tenta arrancar alguma informação do fotógrafo enquanto ele tá lá, mas o cara diz que ele não sabe da crítica. O tio Jimmy leva lá no restaurante um amigo dele que é contador, chamam o cara de O Computador, porque ele manda muito bem com os números lá, e ele tá lá pra ajudar o restaurante a cortar custos e lucrar. Ele sugere pra Natalie demitirem o Marcus, que não precisam de parte de confeitaria, não sei o quê, e ela dá uma cortada nele, que não vai fazer isso de jeito nenhum. Tem um episódio perfeito de flashback contando o passado da Tina. Ela trabalhava num escritório e foi demitida por corte de custos, e ela sofreu muito etarismo, indo em entrevistas, porque só queriam contratar gente jovem, até que um dia ela passou no The Original Beef pra pedir um café, e aí o Mike viu ela chorando, eles conversam, é um episódio muito bonito, e ele a contrata. De volta ao presente, a chef Terry, a Olivia Colman, fecha o restaurante Ever de surpresa. O Adam, que é o chefe que trabalhava lá, faz uma proposta pra Sydney. Ele quer abrir o seu próprio restaurante, ser administrador e quer que a Sydney seja a chefe. E ele oferece que eles sejam sócios, salário top, benefícios, e aí a bicha fica confusa, né? Porque, assim, um cara que tá mais estabelecido que o Carmy nesse momento. Ela tenta opinar no menu do The Bear e o Carmy só quer as coisas do jeito dele, e aí ela se sente desvalorizada, então dá essa sensação que ela vai sair a qualquer momento. Chega o momento do parto da Natalie, né? Ela começa a ter contrações quando ela tá no carro. O marido dela
ela tá viajando e ela liga pro Carmy, Sidney, ninguém atende. E aí ela só resta ligar pra mãe dela, a Donna, que é meio brigada com ela, né? Elas se encontram no hospital e elas passam um tempão conversando. O episódio inteiro é de DR entre as duas. A Donna promete ser uma mãe melhor daqui pra frente. O Pete, o marido da Natalie, finalmente chega, né? Ela dá à luz. Eu particularmente achei que esse episódio podia ser mais interessante, parecia que ia ser daqueles episódios, assim, mas não amei tanto. No final chorei e tal, mas não amei tanto. Comenta aí o que vocês acharam. Os irmãos Feck, que trabalham no The Bear como faz tudo, eles são meio que um alívio cômico, né? Eles tentam convencer o Carmy a se desculpar com a Claire, mas ele tá receoso. Ele até pensa em ligar pra ela, mas não tem coragem. Daí os irmãos aparecem no trabalho dela e falam que o Carmy ainda ama, mas a Claire disse que ele não foi atrás dela, ela fica super mexida, né? E aí tá todo mundo muito ansioso esperando a crítica do The Bear, né? E o tio Jimmy fala pro Carmy se a crítica for ruim, ele vai ter que desistir de investir no restaurante. Mas depois o Jimmy entra no carro com o computador e pelo jeito que eles conversam parece ser algo bem mais sério, que as finanças do Jimmy estão muito ruins, que ele já vai ter que desistir do The Bear independente da crítica, que isso tudo foi só uma desculpa. Carmy, Sidney e Richie vão no funeral do Ever, né, um jantar de despedida só pra convidados. Vários ali desse episódio, inclusive, são chefes respeitados na vida real, interpretando eles próprios. A Sidney fala com o Adam que tá interessada na vaga do restaurante dele, mas que ainda não conseguiu falar com o Carmy a respeito. Fica parecendo que ela ainda não tem certeza do que vai fazer. O Carmy reencontra o seu antigo chefe abusivo e o confronta. O cara dá a entender que o Carmy deveria agradecê-lo, porque na visão dele, foi justamente esse tratamento que fez do Carmy um ótimo cozinheiro. O Carmy tem uma conversa com a chefe Terry, ela conta que decidiu fechar o restaurante porque ela estava cansada do estresse que é ter uma cozinha, ter um restaurante, ela quer leveza. E a gente vê o Carmy olhando pensando, né, putz, que ele só passa estresse. E aí rola um after na casa da Sidney e ela tem um ataque de pânico, ela não sabe que decisão ela vai tomar, tá com medo de fracassar com o Carmy. O Carmy anda pela rua e perde várias chamadas do tio Jimmy e do computador, e a crítica do Chicago Tribune saiu. Ele abre pra ler e fica chocado. A temporada termina sem a gente saber se a crítica foi boa ou ruim. Comenta aí se você também ama The Bear, se você lembrava de tudo isso. E é isso, em breve a gente volta. Se a temporada for boa, de repente, eu venho aqui comentar. Fala se vocês querem vídeos comentando algum episódio, alguma coisa específica. Um beijo, tchau. Segue o canal, se inscreve, ativa o sininho, que me ajuda muito.